E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Elvio Franklin e esse é o podcast da Mostra Quimerama, que é a quarta edição da Mostra, e a gente vai conversar nesses 4 episódios sobre as 4 sessões que a gente organizou nesta edição. Eu estou aqui com os curadores da Mostra e a gente vai conversar um pouco sobre a Quimerama em si, qual a ideia da Quimerama, para quem não conhece, a gente vai falar um pouco sobre isso. E a gente vai falar um pouco individualmente de cada uma das sessões em cada episódio. A gente vai ver como é que foi feita essa curadoria, como é que foi esse processo de escolha dos filmes, de onde cada filme vai ficar em cada sessão. E também vamos conversar sobre filmes individualmente, sobre os filmes de cada sessão individualmente, mais detalhadamente, um pouco mais tendo nas nossas impressões sobre os filmes. E é isso, vou passar logo para a apresentação dos nossos curadores, começando por Sara. Oi, gente, eu sou Sara Bejales, sou graduada em Cinema e Audiovisual pela UFC, Universidade Federal do Ceará, assim como a maior parte da equipe aqui da Quimerama. Escrevo para o site Só Mais Uma Coisa, sou membro da ACCINE, Associação Cearense Crítico do Cinema, já tenho alguns anos também, tenho desenvolvido essa parte crítica de curadoria. Mas também faço algumas funções nas áreas de produção, direção, continuidade, fazendo os filminhos por aí. E também explorando outras linguagens, né? Também já fiz cursos de animação, de histórias em quadrinhos, então a gente vai sempre tentando saber mais e mais sobre essas áreas da comunicação. Massa. E Eric? Oi, eu sou a Eric Magda, eu sou uma pessoa não binária, produtora cultural e audiovisual, formada pela UFC. Escrevo para o site Só Mais Uma Coisa desde 2018, foi daí que veio meu impulso de escrever sobre audiovisual. Também faço parte da ACCINE desde 2020, fui júri de alguns festivais como Noia, For Rainbow, e meu primeiro festival foi o Move Fest, que foi em Recife, antes mesmo de eu ter me formado. Essa é a minha primeira experiência na curadoria e foi uma coisa muito interessante de se fazer e eu fiquei feliz de estar do lado da Sara, que a gente se formou junto. Somos mesma entrada e mesma saída da UFC. Nossa. Acho que antes da gente falar da curadoria em si, acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre a Quimerama, tanto falando da minha experiência, quanto também quero saber como é que foi a experiência anterior de vocês com a Quimerama, porque não é a primeira vez também que vocês têm contato com a mostra, vocês já tiveram contato de outras formas com a Quimerama, então, para quem não conhece, a Quimerama é uma mostra, é a 4ª edição da Quimerama, então ela é uma mostra que acontece desde 2014, não exatamente todo ano, porque no meio a gente teve uma pandemia também, mesmo que a gente tenha tido uma edição durante a pandemia, uma edição online, foi a primeira edição que a gente teve online, as 2 anteriores tinham sido presenciais. E aí a gente viu que essa possibilidade do online era muito, talvez, mais democrática, porque dá mais acesso a pessoas de outros lugares, não necessariamente estarem presentes no local assistindo, mas vendo de onde elas estiverem, de onde elas quiserem. Apesar de não ter aquele ambiente da sala de cinema, mas ainda assim a democratização e o acesso das pessoas foi uma coisa que fez a gente perceber o quanto seria legal a gente fazer mais uma edição dessa forma, né? Mas desde 2014 a mostra acontece. Inclusive é interessante porque a mostra começou no ano que eu entrei na faculdade de cinema da UFC e Rafael já estava lá. Rafael que organizou a primeira edição com filmes do curso de cinema e audiovisual da UFC, cursos, ou seja, né, desde o início a mostra tem esse interesse por cinema independente, universitário. E já desde o início, esse interesse também pelo cinema de gênero, né? Então, especificamente os gêneros que a gente engloba dentro da ficção especulativa, que é a ficção científica, a fantasia, o horror e o terror, né? Então, além de produzir essa primeira edição da mostra, Rafael Mirai também produz, né, dirige filmes que são dentro desse escopo desses gêneros, né? Que envolve, na verdade, quase todos eles em filmes, né, que ele produz. E aí eu me interessei desde o início na mostra, porque também me interessei por esse grupo de filmes desse tipo de gênero. E aí, na segunda edição, eu me juntei ao Rafael para a gente fazer a mostra maior ainda, né? E a gente foi, inclusive,
procurando patrocínio, apoio, e a gente conseguiu fazer uma segunda edição bem legal, e aí a partir daí a gente veio fazendo isso sempre que podemos, né? Estando com apoio ou não, é importante a gente falar sobre essa questão porque ainda existe uma dificuldade muito grande de conseguir apoio para esse tipo de produção, né, de evento que é focado num tipo específico de cinema, então talvez não tenha uma visibilidade tão grande quanto deveria, mas é importante que a gente faça de qualquer forma, como é o nosso cinema, né? Assim, é uma mostra que trata de cinema independente, então a gente também faz uma mostra que é quase totalmente independente, né? Então acho que a mostra e os filmes que a mostra, né, engloba, que a mostra traz, tem isso em comum também, né? E aí eu queria que vocês falassem de início sobre a relação que vocês têm com a Quimerama, como é que foi o primeiro contato, o que a mostra trouxe de bagagem para vocês, influências e tal. Sara? Eu conheci a mostra durante o curso mesmo de cinema, né, com a divulgação do pessoal, que era realizada por, na época, alunos, né. Então, meu primeiro contato foi com o público mesmo, assim, até porque a gente chega questões acadêmicas, né, quando você faz um curso que é das áreas de arte, mas ao mesmo tempo você está num ambiente acadêmico, tem uma coisa mais sisuda, né, tem uma coisa de você ter que fazer uns trabalhos mais sérios, aí você encontrar um cinema que parece com aquele que você viveu a vida toda, de sessão da tarde, de ter aquele DVD, de alugar, sendo feito por pessoas que estão ali do seu lado, isso abre muito assim, o mundo da gente em algum momento, perceber que a gente também pode fazer esse tipo de filme. E Eric, como é que foi a tua? Poderia só copiar e colar o que a Sara falou pra mim não ser mais pesado sobre o lance de... Gente, já riram de uma obra minha na Percursos? Porque eu sempre quis fazer cinema de herói, inclusive cinema voltado pra web também. Eu acho que eu tenho o maior número de produções voltadas pra web aqui de Ceará. E eu acho que eu não tenho uma obra que trate desse assunto que não tenha rodado festivais e mostras fora do estado. A minha série Dorothy, que é minha, de Sara, de Evaldo e de Nathan Nunes, que a gente foi quem criou, ela teve, ano passado, a atriz provavelmente foi indicada a melhor atriz do Rio Web Fest, que apesar de acontecer aqui é um festival internacional. Então, em vez de copiar e colar o que a Sara tá dizendo, eu só tô falando que, tipo assim, as possibilidades do cinema são múltiplas e eu acho que é um pensamento muito fechado achar que pensar dentro de qualquer caixinha, porque é muito dessa lógica de vamos pensar fora da caixinha, então qualquer coisa que se adapte a esse outro molde, sei lá, o mercadológico, que eu também não acho que a gente faz cinema mercadológico, a gente bebe muito dele, especificamente que todos os meus trabalhos são voltados para dissidências. Então, por que eu tô falando para essas pessoas pretas, essas pessoas trans, essas pessoas não brancas que elas não podem ter bonequinho lutando, que elas não podem fazer um dramalhão, que elas não podem fazer uma comédia? Isso termina sendo um pouco redutível e vem de uma majoritariedade branca e burguesa e cis de que, tipo, não, cinema é isso, e é isso. Cinema de verdade. Pois é. E é massa vocês falarem isso, porque a mostra, ela, talvez não por coincidência, ou também sim, mas ela meio que, quando surge ali em 2014, meados, né, dos anos 2010 ali, né, pra frente, né, que é quando, inclusive, o curso de cinema da UFC surge lá em 2010, então... No Ceará e aí no Nordeste, mas também no Brasil, fazendo pegando esses grupos, assim, o cinema de gênero, dentro das produções independentes e universitárias, teve um boom, né, de produções desses anos de 2010 para cá, inclusive, que ainda estamos nesse boom, e cada vez ganhando mais visibilidade. E a mostra meio que pega um pouco desse momento, né? E aí é uma forma de, inclusive, isso que vocês falaram, de incentivar as pessoas e mostrar que essas possibilidades existem e que não precisam, inclusive, ser uma espécie de cópia do que é feito em outros lugares. Mas a gente pode fazer uma versão nossa, brasileira, nordestina, cearense,
negra, não binária, LGBTQIA+, periférico, do jeito que a gente quer fazer o nosso cinema, pegando essas referências que nós consumimos, que nós gostamos e colocar dentro do que a gente produz, né? Então, o que a gente vê na mostra, desde o início, desde quando ela era só de filmes da UFC, de alunos de cinema UFC, até hoje, né, que a gente já engloba outros estados do Nordeste, com filmes que alguns, apesar de terem sido produzidos em outros estados que não do Nordeste, mas que tem boa parte da equipe de pessoas nordestinas, a gente consegue perceber que as pessoas estão fazendo muita coisa legal, né, de cinema com possibilidades múltiplas, né, dentro desses gêneros, e aí acho que a mostra é uma oportunidade e é uma felicidade também para a gente que faz a mostra perceber isso, receber cada vez mais filmes e inclusive ter mais dificuldade ainda de fazer a curadoria, porque quanto mais filmes e mais multiplicidade desses filmes, mais difícil é a curadoria. Isso é maravilhoso. Pronto, então a gente vai falar, como eu tinha dito, de cada sessão. A gente vai começar falando sobre a primeira sessão, que é a mostra para os miúdos, que é uma sessão, como o nome já indica, né, uma sessão voltada para o público infantil. E aí eu quero ler o trecho do texto curatorial em que vocês falam especificamente dessa sessão. Abre aspas. Se engana quem pensa que obras para crianças precisam ser simplórias e ingênuas. Por mais novas que sejam, elas também percebem o mundo que os adultos percebem, e elas entendem melhor do que imaginamos. Nossa mostra infantil, obviamente, tem filmes que visam o entretenimento, mas também tem filmes que incentivam os pequenos a pensar em assuntos sérios, com a ajuda de elementos lúdicos, sem nunca subestimar o que pode estar acontecendo em suas moleirinhas. E aí, falando dos filmes dessa sessão para os miúdos, vem em primeiro Lugar Nenhum, de Camille Silva, de Natal, no Rio Grande do Norte. Tem Menina Semente, de Túlio Beach, de Caruaru, Pernambuco. Tem a animação Nimbus, de Marcos Butini, de Recife, no Pernambuco. Depois, O Brilho Cega, de Carlos Mosca, de Lagoa Seca, na Paraíba. Temos Os Guerreiros da Rua 2, A Missão, de Erickson Marinho, de Recife, Pernambuco. E, por último, Palavras Mágicas, de Carlon Hart, de Curitiba, Paraná. E aí, gente, como é que foi escolher esses 6 filmes para essa mostra infantil? Como é que foi a escolha desses filmes? O que levou vocês a pensarem nesses filmes para essa mostra especificamente? Eric. Eu lembro que, tipo assim, quase não tivemos animação escrita, tipo assim, no geral. Tipo assim, inclusive, foi um trabalho curatorial mais difícil que a nossa ideia, inicialmente, quando a gente pensou nas mostras, era ter uma mostra de animação. Aí o que acontece? A gente não queria tirar essas animações, elas não se encaixavam em outras mostras, só que também tinha outros filmes relacionados que eram de... eu ia falar PG-13, só que é tipo 12, 10 anos ou livre. Então a gente foi pensar, olha, isso faz muito mais lógica fazer uma sessão para toda a família, para o público infantil, que a gente consegue valorizar essas animações. A gente também tem animações em 2 outras mostras, só de terror que não entrou animação. Inclusive, faça animação de terror, gente. Eu tenho uma irmã mais nova e eu sou uma pessoa que consumo muito, não animações, eu consumo muito obras direcionadas ao público jovem. Então, tipo, a minha obra favorita no momento, tipo assim, historicamente é A Casa Coruja. Todo mundo que me conhece sabe. Então, a ideia foi exatamente trazer essas pluralidades de histórias, de enredos, formatos não é design que eu quero falar. Essa pluralidade de identidades mesmo. Porque, tipo, até a gente tendo 2 animações aqui, são 2 animações totalmente que não são parecidas. Uhum. Os filmes aqui, eles têm uma linha que é voltada para um público infantil, que foi Nosso Norte, mas eles não são filmes parecidos uns com os outros. Que a gente também valorizou muito isso na hora da nossa curadoria. Que às vezes a gente sentava assim, mas esse filme, basicamente a mesma história. Não, e tem uma questão também nessa mostra que ela é infantil, mas assim, o que é falar de infância, né? Quando você está falando de infância, você está falando desde pequenininhos, né, de 6, 7 anos, e a gente tem alguns filmes que
que esse público vai conseguir aproveitar bem, vai se divertir. E tem filmes um pouco mais maduros, mas ainda assim jovens, né? Filmes voltados para o público jovem, ou pelo menos que esse público jovem vai também aproveitar esse filme, vai compreender e tal. Vocês pensaram nessa diferença de idade, assim? Porque, assim, como a mostra, ela está sendo online, ela está sendo virtual, a gente não tem o que geralmente tem numa mostra presencial, que é uma ordem específica de filmes a serem mostrados. Isso é uma questão que eu sempre penso na curadoria de mostras online, porque ela possibilita que o espectador possa assistir na ordem que ele quiser. Né? Então você não vai pensar exatamente uma ordem de filmes, apesar de lá no site da Quimerama estar numa ordem, você pode seguir aquela ordem que você quiser. Vocês pensaram sobre isso quando vocês foram fazer na questão da idade e da ordem que fosse ver? Eu acho que na ordem não, justamente porque tu falou da questão do online, que por mais que tenha uma lista, a gente decidiu na nossa planilha organizar por ordem alfabética, só por ordem mesmo. Isso é uma mostra online, acho que possibilitar a pessoa de começar por onde ela quer. Às vezes ela tá com um pouco mais de tempo, quer ver um mais longo, depois quer ver um mais curto. A gente não se concentrou tanto numa ordem, foi muito mais de quais filmes colocar, né? Como muito de o que ter nessa mostra infantil. A gente passou por várias discussões de animação, crianças, e a gente fala, mas nem toda animação é para criança, não é porque tem uma criança, é para um filme infantil. E aí a gente acabou colocando na hora da inscrição para o pessoal colocar entre as categorias se gostaria que tivesse na sessão infantil. E a gente acabou tendo só uns 2 ou 3. E aí a gente ainda queria montar a amostra, né, dessas pessoas que fizeram, vamos dizer assim, o filme já pensando no público infantil, mas ia ficar muito pequeno. Então a gente deu uma olhada em outros filmes que estavam em outras inscritos para participar de outras sessões, mas que tivessem às vezes um elemento mais lúdico, uma narrativa mais leve, não fosse filme de terror. Alguma coisa que conseguisse conversar com as crianças de algum jeito, né? E foi que a gente colocou, por exemplo, o Brilho Cega, né? O Brilho Cega de início não estava como infantil. Só que aí a gente pensou, ele tem toda uma questão de cores, uma narrativa meio lúdica, tem uma lição, né? Vamos dizer assim, uma lição de moral ao final. E a violência que tem, ela é muito subtendida, né? Então a gente falou, não, a gente consegue colocar uma aqui e tal. Então acho que não tanto sobre ordem, justamente porque não ser presencial, então, no fim, as pessoas vão ver na ordem que elas se sentirem mais interessadas, podem até nem ver todos, né? Às vezes alguma não interessa tanto. E foi mais isso também das temáticas, né? Então, porque a gente tem alguns que são mais entretenimento, outras que vão ter uma lição no final, aí tem questões ambientais, algumas outras questões mais leves, enfim, acho que a gente quis deixar assim plural. Foi como o Eric disse, em vários momentos a gente chegou, mas esse filme parece muito com esse. Qual que entra? Entre os dois? Fica repetitivo? Como é que a gente faz? Então acho que mostrar como um cinema infantil pode ser várias coisas também. Eu acho interessante que os filmes que ficaram dentro dessa mostra, elas me lembram muito, assim, eu sempre que vou ver alguma sessão de algum festival ou mostra que é infantil, eu fico tentando Elvio criança, né, para assistir esses filmes. E aí, criança, geralmente, não gosta de assistir sempre a mesma coisa. Não vai ficar vendo... Às vezes fica, mas assim, geralmente ela quer variar. Ela quer assistir uma hora de aventura aqui, depois quer assistir uma animação com puppet aqui, um live action com puppet, né? Enfim, quer variar. E aí essa mostra me deu esse sentimento de ser muito variado. Então você tem uma animação aqui mais densa, assim, um stop motion, e daqui a pouco você tem uma coisa mais com temática bem nordestina, com aquela poesia de cordel. Então a gente tem essa mudança que meio que acorda a criança, assim, de um filme para o outro, se ela quiser assistir todos, né? Então eu acho que tranquilamente uma criança assistiria na sequência os 6 filmes dessa mostra por causa disso, porque eles vão variando muito. Tu falou sobre essa questão do lúdico, que está presente não só no que tu citou, o Brilho Cega, mas eu acho que em muitos dos filmes dessa sessão. Obviamente porque a relação entre o lúdico e a infância, né,
está muito, muito forte. Então, a gente tem filmes que, de alguma forma, trazem essa questão de, às vezes, filmes que parecem um jogo. Não no sentido graficamente falando, mas no sentido narrativo até. Eu queria que vocês falassem sobre o que vocês perceberam disso, dessa presença do lúdico nos filmes que fazem parte da mostra. Éric, tu pode falar sobre isso? É basicamente isso que tu estava dizendo sobre a relação com o infantil. Dois filmes que, pra mim, ficaram muito... Não narrativo, mas esteticamente muito claro, lúdico. Lugar Nenhum e O Brilho Cega. Que esses filmes me lembram muito Hoje é Dia de Maria. Sim. Vocês estão ligados? Pois é, tipo assim, traz essa questão do lúdico e tal. Eu também gostei muito eu gosto de todos os filmes, mas tipo, essa questão do trazer o lúdico pra cá. A questão do Nimbus também, apesar de ser animação, trabalha também essa questão lúdica das coisas. Houve uma preocupação não só narrativa e estética, houve todo um pensamento de montagem que é visível nessas obras, que elas são como um acalanto, entendeu? Da nossa infância. Eu tive essa sensação. Não, e elas usam os filmes, né? Elas não. Os filmes usam essa coisa das possibilidades infinitas da imaginação infantil, né? Então você tem filmes que pegam esses gêneros, principalmente fantasia, né? No caso do infantil, que talvez seja mais forte, e aí trabalham essas possibilidades, seja numa forma mais de sonho, ou uma forma de, por exemplo, viajar no tempo, como no caso da Menina Semente, que ela faz uma viagem em 3 tempos, né? Ela está no passado, depois ela chega num tempo que parece mais com o nosso atual, infelizmente, e depois ela vai para um que talvez seja o nosso futuro, ou o futuro da Terra, não mais o nosso, que a gente nem vai estar mais lá, pelo que eu entendi. Então, traz essas possibilidades de imaginação que é muito de criança, né? De pensar coisas que às vezes os adultos não pensam. Então, eu acho que os filmes da mostra trazem essas viagens boas também de criança, assim. No caso, por exemplo, do Lugar Nenhum, por algum motivo me remeteu, talvez a coisa do trem, me remeteu muito a filmes do Estúdio Ghibli, por exemplo. Aquelas viagens do Miyazaki, de coisas de você, de balão, sabe? Tem uns elementos ali que de alguma forma me remetem a filmes especificamente do Miyazaki, assim, e os diálogos também tem um pouco de uma subjetividade, assim, que eu fiquei, sabe, de alguma forma me trouxe essa ligação. Então, e aí tem uma coisa também que eu acho interessante da mostra, é que, como geralmente acontece com sessões infantis, não é só para o público infantil, também tem isso, né? Porque pessoas adultas que já foram crianças um dia também podem aproveitar tranquilamente essas sessões. E no caso dessa, eu acho que é uma sessão que pode ser vista por toda a família, assim. Então, você pode juntar pessoas numa sala de casa para assistir todo o filme dessa sessão, inclusive gerar conversas. O que talvez seja mais interessante do cinema visto em família seja o que ele gera depois, né? Ou até durante também, né? Isso também é uma possibilidade, mais uma possibilidade da mostra ser online, que é a possibilidade de você pausar o filme no meio, por que não? E conversar um pouco, e fazer um xixi, e fazer um lanche, e aí volta, conversa. Criança também não para quieto também, então, em vez de sair, deixar o filme passando e ter que voltar e perder um pouco, você pode pausar e sair. Então, ser visto em casa também torna a mostra, especificamente dessa sessão também, uma coisa que pode ser um programa de família. Então, eu queria que vocês falassem também sobre como é que foi esse pensamento de se essa sessão também foi pensada nesse sentido. Eu acho que principalmente a gente pensou mais nas crianças, mas óbvio a gente também pensa no que é que pode gerar um debate, né? O que é que a criança vai perguntar para a pessoa que está com ela ali, tirar uma dúvida, né? O que é que significa, o que é que isso quer dizer, e gerar alguma conversa interessante que acho que todos conseguem render alguns diálogos legais. E também pensando que a criança, quando ela assiste um filme, ela sempre está, ou deveria estar,
acompanhada, né? A gente dá o desconto se for uma obra que já está repetida e tal, e a pessoa responsável já sabe que tá tudo bem. Mas para acompanhar e também, como tu falou, das idades, né? Por exemplo, eu acho que todos aqui conseguem contemplar bem crianças pequenas, mas que até algumas maiorzinhas conseguem se identificar. Acho que não tem nada muito... nem para muito bebê, nem para uma criança muito grande. Acho que a gente conseguiu achar um meio termo em que todo mundo consegue assistir e ficar feliz. E aí a gente tem uma coisa que é muito rara nessa sessão especificamente, que é uma continuação. A gente já tinha exibido, se eu não me engano, foi na segunda edição, que a gente exibiu um filme chamado Os Guerreiros da Rua, né? Do Erickson Marinho, lá de Recife. E a gente ficou maravilhado. Eu lembro que foi eu que fiz junto com o Rafa e com a galera, não, acho que o Senna, também o Thiago Senna, fez a curadoria dessa edição da Quimerama, e a gente ficou maravilhado com o filme, exatamente porque ele traz uma raiz muito de criança, de rua, de periferia, assim, e do imaginário, né, de crianças que pegam o que assistem, né, na TV, ou leem quadrinho, ou livro, enfim, ou histórias que escutam e levam para as brincadeiras de rua, que é uma coisa que quem viveu com o pé na rua, correndo, jogando bola e correndo, brincando de pega-pega, também brincava dessas brincadeiras que usa 100% da imaginação da criança, né, que cria aventuras em grupo e tal. E aí, Os Guerreiros da Rua foi um hit dessa edição. Eu vi várias vezes, assim, virei fã de toda a equipe, do filme em si. E aí fiquei muito feliz quando foi anunciado. Eu vi antes mesmo da gente começar a produzir essa quarta edição da Quimerama, eu vi que eles estavam fazendo a continuação. E aí eu fiquei super feliz, né? E aí, quando eu vi que a continuação estava, né, entre os selecionados para essa quarta edição da Quimerama, eu fiquei, meu Deus, estou ansioso, assim, tal qual como se eu estivesse esperando um próximo filme, uma continuação da Marvel, entendeu? Assim, eu tava... E aí, assisti 2 vezes o Guerreiro da Rua 2, fiquei tão maravilhado quanto eu tinha ficado quando vi o primeiro filme. Espero que quem viu, né, já também fique assim. E quem não viu, pelo amor de Deus, vá ver. Quem não viu o primeiro, procura. Eu acho que deve já ter online em algum lugar. Mas o segundo, assim, foi incrível como continuação mesmo. E mostra uma coisa também que é legal, que é essa possibilidade de dar continuidade, né, de uma narrativa seriada, né? Não só em filmes. Aí eu quero falar especificamente com o Eric sobre isso, de você criar narrativas seriadas de forma independente, de forma mais pensando para a web, né? Como é que vocês viram essa presença do Guerreiros da Rua 2 na mostra e como é que foi isso, Eric? Quando tu falou que parecia te esperando um filme da Marvel, só ficou na minha cabeça, por que não? Porque a gente leva muito, porque até Globo faz sequência de novelas hoje em dia. E tipo, realmente, normalmente todas as minhas obras têm continuação e eu não posso, tipo assim, se for curtas, não posso deixar isso claro. Tipo assim, eu não referenciei Dorothy diretamente no roteiro de Rafis, né? Um Teto para Três, que é um próprio filme que foi lançado na web, não faz referência direta a Dorothy. E eu, junto de outras pessoas, outros profissionais, eu criei esse universo. E eu sempre me pergunto realmente por que a gente tem medo de sequências, por que a gente tem medo de histórias que possam continuar. E é muito sobre isso, que tipo assim, eu particularmente prefiro narrativas seriadas. Elas fluem melhor pra mim, porque eu acredito que há um desenvolvimento melhor de enredo. Claro que, tipo assim, não tô falando de narrativa, e eu falo pra web, porque eu não tô falando de narrativa seriada num episódio de 40 minutos, que dá encher de linguiça, que também os formatos de hoje também não funcionam exatamente, pra mim 8 episódios também não é o suficiente. E é sobre realmente fomentar que essas ideias não morram e que esses universos se expandam. Não falo só da Vesic Peace, eu falo sobre todas as ideias podem se expandir. E por que não? Por que não incentivar essas obras, esses realizadores, esses profissionais, essas pessoas que sonham? A gente está falando de uma mostra de infância e as pessoas sonham.
Todo mundo sonha, todo mundo almeja, então, porque tipo, a gente vai cortar as asas, porque é uma mostra, é um festival, e sequências não, se tipo Oscar, Cannes, que são infelizmente exemplos para alguém, que para mim nunca vão ser, também aceitam sequências, e a gente não vê muitas sequências em mostras e festivais. Acho que a gente associa muito a questão da sequência com um interesse apenas em ganhar dinheiro, porque filme tal foi ruim, mas fez dinheiro, então vamos fazer outro. Mas não apenas, né? A gente sabe que, enfim, o mundo capitalista tá girando a roda, todo mundo precisa comer, pagar suas contas. Mas às vezes a gente gosta daqueles personagens, eles têm mais a oferecer e a gente faz mais filmes. Isso não é uma coisa ruim. Tem muita gente que acha que Tropa de Elite 2 é muito melhor do que Tropa de Elite 1. E tem outra história, uma abordagem diferente. Então você vê que são personagens que foram para outro lugar, que descobriram outras coisas. Então acho que a continuação também dá essa possibilidade. A gente também ficou muito encantado com Guerreiros da Rua 2. Eu acho, inclusive, se Erickson quiser mandar um zap pra Eric, é o tipo de produção que é a cara de Eric. Eric podia facilmente ter feito esse filme. Estou aceitando literalmente mensagens. Eu fiquei maravilhada com esse filme real. É muito bacana isso de ir passando esse bastão. E aí eu acho que ele acaba dando um precedente para ele poder falar de várias infâncias ao longo do tempo. Porque, assim, a infância da gente não é muito como é a de hoje. A rua da gente não é como é a rua de hoje. Uhum. E por mais que ele tenha uma coisa meio Turma da Mônica, Maurício de Souza, nessa coisa de que todo mundo brinca tanto assim na rua, eu acho que ele consegue falar muito sobre essa coisa de brincar, da infância, do que pode interferir justamente com a brincadeira da rua, o que é que pode barrar, aí como é que lida com isso. Então, assim, eu acho que é um universo dos Guerreiros da Rua que, se eles conseguirem mais financiamento, fazer mais 6 filmes, estamos aqui, estaremos recebendo, assistindo. Tem potencial para ser tão grande quanto, sabe, aquela que é Detetives do Prédio Detetives do Prédio Azul, exatamente. Inclusive eu lembrei, porque eu pus as cores que eu lembrei muito E Detetives do Prédio Azul também é isso, tá? Acho que na 3ª ou 4ª geração. O pessoal do primeiro Detetive do Prédio Azul tá com 20 e poucos anos fazendo cena de briga na novela, entendeu? Uhum. Então eu acho que, especialmente hoje, a gente não fala muito sobre isso, mas cinema infantil é muito difícil de fazer. E como eu disse, teve só uns 2 ou 3 que se inscreveram pra cinema infantil Guerreiros da Rua 2, foi um deles. E é o tipo de coisa que é difícil de fazer. Mas que quando você vê onde chega, as pessoas que alcançam, a reação das crianças, eu acho que é um dos mais gratificantes, assim, porque poucos públicos são tão legais com as obras que gostam quanto crianças. Só adicionar esse lance sobre infantil, eu falo por mim, tipo assim, Maravilhas, apesar de ter uma cena que tem sangue, Maravilhas é um filme infantil, enquanto isso, porque por ter sangue não é livre. Mas Ordem das Magnólias, que é um filme livre, não é um filme infantil. Por uma logística de estética, e são 2 filmes que eu roteirizei, e esse lance de a galera não escreve, às vezes é muito sobre a nossa leitura do que é um cinema infantil, porque eu levei um tempo pra entender que Maravilhas era um filme infantil. Sobre o pensar cinema, o pensar o que é uma infância. Não é difícil fazer, não é todo mundo tá fazendo, mas o Brasil tem uma grande capacidade disso, né? A gente vê quem tem TV a cabo, ou acho que a coisa do Discovery Kids, acho que estão na Max agora, né? Consegue ver o que tem lá de obra brasileira, que, gente, é uma potência, é uma coisa incrível. Você pensar o fenômeno que foi Peixonauta, sabe? Então, acho que é uma coisa que a gente do cinema independente às vezes não olha muito, mas que às vezes a gente pode estar querendo fazer. Né? Às vezes tem uma criança próxima, um filho, um sobrinho, um afilhado, e você quer, às vezes, fazer alguma coisa para aquela criança. Queremos mais animações, Não temos animações suficiente. Nem 10 anos se a gente continuar nesse ritmo. Vamos fazer animação, gente, fazer animação. A gente sabe que é difícil, mas é isso. E assim, mesmo tendo essa pouca quantidade de animações escritas, e aí na mostra a gente tem 2 filmes que são completamente animação, né? E tem outros que tem algumas inserções de animação, né? Como o próprio Guerreiro da Rua tem umas coisas, mas o Nimbus e o Palavras Mágicas são totalmente animados, né?
E aí eles fazem o uso, principalmente o Nimbus, que é todo stop motion, e stop motion é um negócio que me encanta profundamente, assim, eu fico vidrado, porque eu fico pensando, ao mesmo tempo pensando no trabalho de fazer aquilo, e aí isso dá uma alma, sabe, pro filme, eu sinto muito isso. Que aí você sente que é uma coisa que exigiu um esforço tremendo, e uma paciência, para criar aquilo que a gente está vendo, e aí a possibilidade que a animação traz, e aí não só stop motion, mas qualquer tipo de animação, as possibilidades são infinitas, né? Então, talvez esses gêneros, né, que a gente trabalha na Quimerama, que a gente traz na Quimerama, que são terror, fantasia e ficção científica, eles podem fazer muito bom uso da animação, e assim, cara, a cabeça das pessoas para imaginar o que se fazer com animação é infinita. Então, acho que realmente faz sentido esse nosso pedido para que se faça mais animação, para que se trabalhe mais com animação, porque o que a gente vê aqui na mostra já é maravilhoso. Assim. A gente tem um videoclipe e tem um filme, o Nimbus, no caso, que trata de uma questão mágica, assim, sabe? Uma coisa bem do Nordeste também, a coisa da chuva. E Palavras Mágicas, que é mais infantil, é um videoclipe que traz uma música, mas que trabalha com esse lúdico também, com as cores, com a coisa bem da primeira infância ali. Então, só nisso já dá para perceber o quanto de variedade a gente pode ter com animações, né? E eu acho que a animação acaba sendo uma saída pra gente, porque mesmo a animação em si já sendo muito cara, a gente sabe que é muito mais caro efeitos visuais. Dorothy tem animações, agora que eu me lembrei que na primeira temporada o Luan Oliveira ele animou algumas cenas de Dorothy, exatamente porque Dorothy foi gravada antes da pandemia, então a gente não tinha condições e continuidade, então eu falei, Luan, tem essas cenas aqui, você poderia animar. E é um lance que saiu um texto no Quilombo Geek recentemente, que é X-Men 97, provando que basicamente falando que as animações fazem muito melhor que o live action se propõe a fazer. E a gente tá muito nessa época de tem que ser live action, tem que ser live action. E eu defendo sempre, nem todo mundo concorda comigo, mas toda história pode e, se possível, deveria ser contada em animação também. Porque, mas é outra coisa? Mas aí muda, né? A gente vê história em livro que vira filme, precisou mudar. Então se adapta, mas qualquer história pode e deve ser contada em animação. E acho que pra gente que acaba lidando com falta de dinheiro, a animação se torna uma saída que nem no início do cinema, né? Que a gente tinha os efeitos me vem à mente muito King Kong, mas tem outro da ilha, Paraíso Perdido. É Paraíso Perdido? Que tem uma ilha que tem um dinossauro. É algo assim, mas que você vê que naquela época não tinha dinheiro para fazer um animatrônico, para contratar uma equipe enorme para fazer um efeito no computador. Ou fazer como a Marvel faz hoje, que joga uma pessoa no calabouço e dá 2 horas para criar a animação de uma obra de vários episódios. Pois aí acaba virando, e hoje em dia a gente acha essa estética muito interessante, né? Então são coisas que a gente pode usar como saídas também, já que a gente não tem às vezes condição para fazer um efeito visual ou um filme todo em live action com pessoas fantásticas, como a gente gostaria, a gente pode encontrar na animação a possibilidade de fazer, por mais que ainda seja caro, ainda seja difícil, é mais fácil do que algumas outras coisas. Então acho que a animação, às vezes, ela pode ser uma saída que às vezes a gente não olha. Então é isso, galera. A gente vai encerrando esse nosso episódio sobre essa sessão infantil para os miúdos. Eu queria agradecer muito a vocês que estão conversando aqui comigo sobre como é que foi esse processo, como é que foi esse trabalho, como é que está sendo ainda, né? Porque a mostra, enquanto a gente está gravando, ainda está acontecendo, então meio que é um trabalho ainda acontecendo. Queria agradecer os apoios que a gente tem, que são importantíssimos para a mostra acontecer. A gente tem o apoio da Mirai Fantasia Multimídia, o apoio do site Só Mais Uma Coisa, do qual eu faço parte, todos nós aqui fazemos parte, e onde inclusive estão saindo alguns textos de filmes. Eu recomendo que vocês vão lá ver o que está saindo no site sobre a Quimerama. Queria agradecer também à Assecine, que é a Associação Cearense de Críticos de Cinema, do qual também nós fazemos parte. Então, obrigado pro pessoal que assistiu, que acompanhou essa nossa conversa. Recomendo que vocês vejam, se não tiverem visto já, os nossos outros episódios. E é isso. Obrigado, gente.